Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na mensagem de hoje eu quero compartilhar com você no livro dos Juízes, capítulo de número 16, versículo 20, que diz assim: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, esta palavra é tremenda, mas essa última parte do versículo 20 é muito pesada. É muito pesada. Esse versículo 20 foi o resultado ou a consequência de uma vida, se é que podemos dizer, relaxada que Sansão levou. Sansão, ele brincou com o pecado. Ele conta o segredo para uma mulher que ele não conhecia muito bem. Segredo esse que era ele e Deus. A lei do nazireado, de onde vinha a sua força. E nessa lei ele não poderia cortar os seus cabelos, raspar a sua cabeça, nem tomar qualquer tipo de bebida alcoólica, porque ele foi separado por Deus. Mas o que eu acho extraordinário nesta palavra é que Sansão, ele foi separado pelo Senhor, e todas as vezes que ele ia contra os inimigos ou precisava defender alguém, o povo de Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo descia sobre Sansão. O Espírito do Senhor. Sansão era tomado por uma força avassaladora e matava, exterminava os inimigos. Ele vai se relacionar com Dalila. E desde o iniciozinho desse relacionamento, Dalila vai tentar de todas as formas descobrir o segredo da força de Sansão. E esse é um erro muito grave, querido. É um erro muito grave quando nós nos achamos fortes, suficientes a ponto de falar: comigo não. Eu nunca vou cair. Comigo isso nunca vai acontecer. Não, eu sou forte. Não, eu sou inteligente. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Aconteceu com Sansão, que se achava forte demais, que se achava bom demais a ponto de confiar em uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, do seu povo, da sua tribo. A Bíblia fala que Dalila foi comprada. A Bíblia fala que eles ofereceram a Dalila muito dinheiro, muita prata, se ela descobrisse o segredo de Sansão. Então Dalila começa a investir em descobrir, em tentar descobrir o segredo de Sansão, e ela começa a se dedicar nisso. E eu fico me perguntando por que na primeira tentativa dela descobrir o segredo de Sansão, por que Sansão não foge dessa mulher? Até porque a Bíblia fala, o próprio Jesus disse que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas do pecado a gente foge. Daquilo que é mal à nossa vida espiritual, a gente foge. Mas Sansão não fugiu do pecado, ele brincou com o pecado. Talvez se achando forte o suficiente a ponto de dizer: eu não vou cair, comigo nunca vai acontecer. Mas deitado no colo de uma mulher, ele revela o seu segredo. Existem segredos nossos com Deus. Relacionamentos nossos com Deus, que talvez para nós, algo que nos acontece nesse relacionamento nosso com Deus, talvez pode ser muito simples, e eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de orar, olhando para o céu à noite, olhando para as estrelas, conversando com Deus. E todas as noites,
no terraço da minha casa. Eu olhava para o céu à noite e começava a conversar com o Senhor. E eu chegava, mas eu falava só em pensamento. E eu dizia: oi, Senhor. Estou aqui, Senhor. E todas as vezes que eu chegava e falava com o Senhor, uma estrela cadente passava. Talvez para você pode ser muito simples, mas eu entendia e eu sentia que era o Senhor falando comigo. Todas as noites isso acontecia. Mas um dia eu revelei esse segredo meu com Deus para uma amiga. Eu revelei e eu comentei sobre este segredo. E quando eu comentei, ela riu, achou que era piada. E isso nunca mais aconteceu. Então cuidado. Cuidado, porque existem segredos que é só você e Deus. É um relacionamento que você conquistou com Deus, é uma intimidade que você conquistou em meio a um relacionamento com o Senhor, a uma constância com o Senhor, que para muitos pode ser bobeira, mas é segredo seu com Deus. Não conte os seus segredos com Deus, a sua particularidade com o Senhor. De onde provém a sua força? De onde vem essa unção? De onde vem isso? De onde vem aquilo? Ei, Sansão, é segredo teu com Deus. Para de brincar com o pecado. Para de brincar com aquilo que vai te matar espiritualmente, Sansão. Te afasta daquilo que é mal à tua vida espiritual, daquilo que vai te trazer morte espiritual. Depois que eu contei, nunca mais aconteceu e eu me arrependo até hoje. Mas quer saber de uma coisa? Me serviu de uma experiência muito grande, que não se compra. Não conte os seus segredos que você tem com Deus para ninguém. É relacionamento seu com Deus. É intimidade sua com Deus. Sansão revela o seu segredo com Deus a uma mulher que não servia ao mesmo Deus, que não tinha as mesmas crenças. Ele revela o seu segredo, mesmo sabendo das intenções daquela mulher, que era entregar Sansão aos filisteus. E isso é triste. Quando nós brincamos com aquilo que não é brinquedo. Quando nós brincamos com a presença de Deus. Isso é muito sério. Isso nos leva a consequências amargas. Isso nos leva a tomar um remédio muito amargo. Quando nós brincamos com a presença de Deus, com aquilo que é sério, com a nossa vida espiritual, nós sofremos consequências amargas. Sansão sabia quais eram as intenções de Dalila, porque na primeira tentativa ela fala: Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão. E ele desperta. E aquilo que estava amarrando Sansão como se fosse nada, ele destrói. E ela vai tentando mais uma vez, vai tentando uma terceira vez. Faz drama. Insiste. E ao invés de Sansão se afastar, ele continua ali brincando com o pecado e essa brincadeira leva Sansão a uma decadência espiritual gravíssima. Esse versículo, querido, o Senhor tem palestrado muito ao meu coração esses dias. Versículo 20, o finalzinho. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha se retirado dele. Quando ele revela o seu segredo, a Bíblia fala que Dalila espera Sansão dormir, ela chama um homem e esse homem corta o cabelo de Sansão, rapa a sua cabeça. E aí ela chama os filisteus, os soldados, e ela diz assim: agora pode vir porque agora ele me revelou o seu segredo. Não conte os seus segredos com Deus para ninguém. É um tesouro que o Senhor lhe deu, lhe confiou. É
um presente teu, que é um presente do Senhor para você ter um relacionamento com Ele, uma intimidade preciosa com Ele. A unção do Senhor se manifestava através de Sansão. A força estava sobre ele, nos seus cabelos. E quando ele corta, ele quebra ali o voto de nazireado, a lei do nazireado, que proibia cortar os cabelos. A unção do Senhor na vida dele se vai. Mas ele está dormindo. E quando Dalila grita, Sansão, os filisteus estão vindo, ele acorda com o seu eu lá em cima, se achando o forte, o capaz. E ele já se levanta dizendo, eu vou fazer como das outras vezes. Mas, Sansão, não é você, Sansão. É o Senhor na tua vida, Sansão. E ai de nós se não fosse a presença dele, Sansão. Não é a força, não vem de você mesma, de você mesmo, não vem de nós mesmos. Nós não temos brilho próprio. Aleluia! Paulo disse com cara descoberta, refletindo como um espelho o brilho da glória da face de Deus. Nós não temos luz própria. A força não vem de nós. Nós não somos a força, não temos a força para dizer com convicção que nunca vamos cair, confiando na nossa própria força. Não! A palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías, Ele dá força ao cansado. Ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Ore calabas. Não é você, não é a tua capacidade. Para de achar, de pensar que se você não cantar ninguém canta, que se você não pregar ninguém prega, que só você faz melhor, que só você rege melhor, que só você faz melhor, ensina melhor. Ei, querido, o Senhor sempre vai ter alguém melhor do que eu e você. O Senhor sempre vai ter um Davi no campo melhor do que Saul. Não somos nós. Não temos força própria, não temos luz própria. Ai de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Sansão se levanta convicto de que, como das outras vezes, ele também vai ganhar essa guerra, mas ele não sabia. Oh, aleluia! Ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ah, querido, essa sim é a pior morte na vida do homem, na vida de uma mulher. Essa sim é a pior morte. É a morte espiritual. Quando você se acha autossuficiente a ponto de pensar que é você quem faz, que é você quem canta, é você quem prega, que por você ter feito canto, por você ter aprendido nas melhores escolas, é a tua capacidade. Não, não e não. O próprio Jesus disse, aquele que está em pé, olhe, cuide, toma cuidado, vigia, para que não caia. Não é você, querido. É Deus em nós e através de nós. Quem somos nós para nos acharmos alguma coisa? Se não for a mão de Deus sobre nós, nós não saímos do lugar. Para de ficar se achando, porque foi reconhecido aqui, apareceu em cartaz ali, recebeu alguma notoriedade e está se achando bambambam, está se achando a melhor, a dona do pedaço. E aí pode pisar nos outros, acha que vai ganhar como das outras vezes. Cuidado, cuidado, porque essa soberba, essa falta de humildade, essa arrogância precede a queda. Cuidado. Ai de nós se não fosse a mão do Senhor. O mesmo capítulo 40 do livro do profeta Isaías fala, Ele dá força ao cansado. E aí ele diz assim, os jovens se cansarão, os mancebos certamente cairão. Mas aqueles que esperam, dependência.
Eu posso ser formada no que for. Eu posso ser estudada no que for. Entender do que for. Ser bacharel, PhD, ser doutor, ser o que for. Mas a minha dependência está no Senhor. Se eu sou o que sou, se eu tenho o que tenho, se eu vou aonde vou, é tudo por Ele, por causa dEle. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Não somos nós, tudo é o Senhor. É Ele em nós e através de nós. Então acorde antes, se humilhe antes. Que a queda seja grande, faça. Não faça como Eutico, que escolheu a janela para ficar. Quem está na janela está recebendo aquilo que não é dele. Quem está na janela está se mostrando para todo mundo, está no alto, todo mundo está vendo aonde ele está. Enquanto os outros estão lá no meio adorando, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, Eutico escolheu o lugar errado para ficar. E a queda foi grande. Ele caiu e morreu. Se não fosse a graça, a misericórdia do Senhor, ele não teria ressuscitado. O Senhor usa o apóstolo que ora sobre Eutico, que clama ao Senhor, e Eutico volta à vida. Então cuidado. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Não brinque com o pecado. Fuja da aparência do mal, das consciências dos olhos, da carne. Fuja do pecado. Porque se você brinca demais com o pecado, uma hora você vai cair. Uma hora você cai. Fuja. Fuja daquilo que é julgo desigual. Daquele relacionamento onde Deus não está presente. Daquela desculpa que você que está na igreja tem costume de dizer: não, mas eu vou levar para a igreja. Vai nada. Nem você está firme na igreja. Nem você está firme com Deus e está dizendo que vai levar para a igreja. Fuja da aparência do mal. Ah, Ira Luana, existem suas exceções, sim, raríssimas exceções. Raríssimas. Mas o conselho do Senhor para nós é: fuja de julgo desigual. O Senhor tem o melhor para você em todos os aspectos. Você não precisa brincar com o pecado no colo de Dalila. Mesmo vendo e sabendo que ela só quer a tua queda, foi comprada com as coisas dessa terra, não quer a tua vida, não quer ver você viver uma plenitude com Deus, não te aproxima da cruz. Abre mão desta Dalila, que só quer o teu mal, só quer a tua queda, não tá nem aí por você. Se aparece o financeiro na frente, algo que lhe agrade os olhos, ela é comprada. Fuja de Dalila, que não tem amor ao próximo, só ama a si mesmo, só pensa em si mesmo. Fuja do pecado. Fuja do jugo desigual. Se não te aproxima da cruz, corta. Se não te aproxima de Jesus, corta. Se não serve ao mesmo Deus que você, se não tem as mesmas crenças na palavra, em Deus que você, então corta. Abre mão. O Senhor tem coisas extraordinárias para a tua vida. Ele não tem Dalila para quem espera nele, para quem busca nele. Ele tem uma pérola, uma preciosidade para a tua vida. Valorize, preserve, cuide. Zele pela presença de Deus mais do que tudo na sua vida. As demais coisas o Senhor lhe acrescentará. Corte vínculo com o mundo. Você não precisa do mundo para crescer em Deus, para crescer profissionalmente. Não. Não estou lhe dizendo que você não deve se profissionalizar naquele curso, na vida profissional que você escolher. Sim, se profissionalize, se dedique, mas que a sua dependência não esteja no homem, sim em Deus. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu patrocinador.
Ele é tudo que você precisa no momento de necessidade. Se está lhe fazendo mal, se está te levando à queda, corta este vínculo agora. O Senhor tem o melhor para a tua vida. E se eu posso te dar um conselho, corta antes que seja tarde demais. Antes que você perca o nosso bem mais precioso, que é a presença de Deus. Sansão não acordou a tempo. Sansão brincou tanto com o pecado a ponto de cair no pecado. E ele precisou sofrer as consequências das suas próprias decisões e atitudes. E este versículo, que este finalzinho do versículo 20, que você venha guardar no teu coração, que sirva de um alerta para nós, para que nós não venhamos brincar com o pecado. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigia, ora, vigia, ora. Satanás, ele vai tentar de tudo quanto é jeito te jogar no chão, na sarjeta. Ele vai fazer de tudo quanto é jeito para que você experimenta, para que você sinta saudade daquele vício, para que você caia em 5 minutos de perdição, porque afinal de contas ninguém está vendo. Ei, querido, o Senhor está te vendo aonde você está. Não importa onde você estiver, Ele está te vendo. Rodeado por trevas, em meio à escuridão, nas profundezas do mar, ou no cárcere, na prisão, o Senhor está te vendo aonde você está. Ele está de olho em você. Não ceda aos ataques de Satanás, aos manjares, aos banquetes da mesa de Jezabel, às palavras mansas de Dalila, aos enganos que saem da boca de Dalila. Satanás só quer roubar o teu segredo, e atrapalhar a tua intimidade com Deus. Não abra mão da tua intimidade com Deus. Diga não às distrações. Diga não a Dalila, aos prazeres carnais. Diga não àquilo que tem te afastado de Deus. Porque Dalila é o mundo. Dalila foi comprada. O amor de Dalila está na riqueza dessa terra, na prata, no ouro, no dinheiro. Ela não está nem aí para a tua vida com o Senhor. Se é segredo teu com Deus, ela vai te destruir se você dar brecha. Vigia. Tu tem um ministério que a qualquer momento vai explodir. Tem tudo para crescer. Mas esse relacionamento aí está te atrapalhando. O ciúme excessivo. Corta isso em nome de Jesus. Abre mão disso em nome de Jesus. É Dalila. Na vida dessa moça, desse rapaz que te impede de crescer em Deus. Corta isso em nome de Jesus. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você que espera nele. Invista na tua vida espiritual com Ele. E você viverá plenitude com o Senhor. Que esse versículo não se cumpra na nossa vida. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Meu Deus. Quão miserável é a vida de um homem que não tem mais a presença de Deus. Quão miserável é a vida de um homem, de uma mulher que outrora era e hoje não é mais. Quão miserável é a vida de um ex-pregador do Evangelho. Um ex-adorador. É tempo de voltar. Voltar a depender do Senhor. Voltar a ter intimidade com Deus. É tempo de voltar ao primeiro amor. Em uma das cartas do Senhor, a uma das igrejas da Ásia, o Senhor vai dizer assim a uma das igrejas: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar ao Senhor com toda a tua alma, com todo o teu coração. Ele tem o melhor para a tua vida. Você não tem ideia disso. Como diz a palavra do Senhor, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam, que a Ele buscam. Você busca o Senhor, você espera no Senhor. Então acredite, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver. Creia. Toma posse, porque eu tomo posse daqui.
O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Medita nessa palavra. Eu quero orar pela tua vida. Pai, neste momento, eu quero lhe apresentar o meu irmão, a minha irmã, que ouviu esta palavra, que assistiu a essa mensagem, ou ouviu essa mensagem, ou o Espírito Santo vai de encontro a ele, a ela neste momento. Fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã, joga por terra todas as distrações, joga por terra a Dalila que impede os seus filhos de crescerem, joga por terra toda obra maligna, todo mal, todo embaraço, todo laço, toda seta, meu Pai, todo jugo desigual, toda opressão, todas as astutas e ciladas do diabo, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Fortaleça-nos no Senhor, permaneça conosco nos dando graça, nos dando sabedoria no Senhor, em nome de Jesus. Permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos crendo e lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, manda para essa pessoa que precisa ouvir uma palavra como essa, e eu tenho certeza que assim como Deus falou com você, Ele também vai falar com essa pessoa. Amém? Deus te abençoe.